antes eu acho que mencionou, né, sobre Suetônio, falando sobre Nero, né, a vida de Nero. Então, Nero, que é anterior a 70, né, também, ele perseguiu os cristãos. Então, a gente tem uma fonte pagã aqui falando dessa seita maléfica, né, ou melhor, dessa superstição nova e maléfica que era o cristianismo, né? E Tácitos, ele também, falando a respeito de Nero, ele fala também da existência dos cristãos, né? Ele fala da perseguição. Isso o Abrantes já mencionou. O Abrantes fez menção a isso. E é Só um ponto, interessante a forma. Pode falar, Abrantes. só um ponto do Suetônio. O Suetônio ele fala num parágrafo, que é uma frasezinha, ele fala dos cristãos, o tal do Crestos, numa parte, né? E numa outra parte ele fala do incêndio do Roma, mas ele não conecta Aqui. o incêndio com os cristãos. O Suetônio não. Quem vai fazer essa conexão é o Tácito. O Tácito é que vai Uhum. colocar os dois como relacionados. Eu posso fazer um adendo também? Pode. É que nessa obra aí, a vida dos Césares, né, dos 12 Césares, o Suetônio ele está comentando coisas boas e coisas ruins que cada imperador fez. E pasmem, na parte, quando ele vai falar de Nero, uma coisa boa no relato, segundo Suetônio, que Nero fez foi o incêndio, a perseguição aos cristãos, na verdade. Tá? Então ele fala que essa perseguição aos cristãos, ela foi algo, foi enaltecido na narrativa de Suetônio. Então, ele não faz o nexo, vamos assim dizer, entre aspas, porque na verdade ele está tratando dos imperadores falando, enaltecendo coisas, pontos positivos e também apontando os pontos negativos, tá? Então, na verdade, ele narra as duas coisas no período de Nero, que houve a perseguição, mas ele não faz esse link de forma direta. Porém, como ele está tratando de coisas boas e ruins, quando você tem essa percepção na leitura, você entende que ele, de certa forma, cita, sim, a questão da perseguição e atrela nela. Legal. Então, eu só queria colocar aqui uma observação, porque em Tácito a gente vê os cristãos chamados de, não de cristãos, mas de, entre aspas, né, na nossa tradução, de crestãos, né, com E. E é interessante que em grego a gente tem, por exemplo, a palavra Cristo, ungido, né, Christos, e a gente tem a palavra bom, que poderia ser Christos ou Christos, né? Tem essas duas vertentes. Então, um era com iota e outro era com eta, né? São duas palavras claramente diferentes. Mas são palavras que, ou melhor, essa palavra Cristo não era uma palavra comum no mundo pagão, né? Que a ideia é de tradução do termo Mashiach, né? Do termo ungido. Então é natural esse tipo de confusão e associar Jesus apenas o bom, né? Aquele que é o bom. Então é natural esse tipo de confusão quando a gente passa assim de uma língua para outra, até porque havia uma grande similaridade e inclusive uma outra questão é a própria fonética da língua grega, né? Do grego antigo. O grego antigo tem vários estudos, várias teses de doutorado a respeito da fonética grega, porque não era algo uniforme e não era algo da forma, por exemplo, como o sistema erasmiano, né, do Erasmus, Desiderius Erasmus de Rotterdam, né, colocou, né, aquilo é apenas para fins didáticos, para as pessoas estudarem, mas o fato é que havia uma grande diversidade de fonética do grego. E, inclusive, essa mudança do som do eta para se tornar ita, como é hoje no grego moderno, né? Os gregos hoje, eles não falam mais eta, eles falam ita, ou seja, é o mesmo som de i, né? Tanto o iota quanto o eta passou a virar ita,
são o mesmo som. Então, esse tipo de confusão é explicável, é compreensível, é razoável, né? Pode ser que tenha sido devido já a uma confusão na própria fonética. Então, a gente vai aqui, por exemplo, até mesmo em manuscritos do Novo Testamento, a gente vê a reprodução dessa confusão, né? Todo mundo pode consultar aí o Codex Sinaíticos, né? Tá aí, codexsinaiticus.org, né? Você coloca ali o livro que você quer, o capítulo, o verso, né? Você tem um manuscrito digitalizado, você pode passar, você pode dar zoom, assim, você olha para um lado, olha para o outro. Tem uma transcrição, então esse site é maravilhoso para quem quer ver o Codex Sinaíticos, né, na íntegra, né? Que é um códex que tem vários livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E você vê, quando em Atos 11:26, quando fala ali dos cristãos de Antioquia serem chamados pela primeira vez de cristãos, a gente vê um erro também na escritura. Infelizmente, o meu cursor não aparece aqui, mas fica ali, deixa eu ver aqui em qual... Então, mas fica ali, aqui está aparecendo com eta, né? Como se ele falasse Christianus, né? Em vez de Christianus. Então, o próprio copista fez esse tipo de confusão. Ou seja, se até mesmo copistas copiando texto grego podiam fazer esse tipo de confusão, quem dirá alguém do mundo latino, né, de fala latina, inclusive os próprios marcionitas também, né? Wesley, só o comentário que ele fez aqui, só para complementar, que se quiser ler o comentário aí. Pode ler. Sim, gostaria de fazer uma vez. Tertuliano mesmo reclamava de ser chamado cristiano ao invés de cristiano, como um erro de latim básico. Só para complementar aquilo que você tinha falado. Complementando, não só o Tertuliano, como o Lactâncio também fala dessa troca. Então, isso não é uma mera hipótese, isso está até confirmado documentalmente. Isso que o Wesley está falando não é uma mera hipótese, isso já tem. O Tertuliano e o Lactâncio, eles dão essa confirmação de que havia, de fato, essa troca. Né? Agora, eu queria... interessante. Sim. Pode falar. Sim, pode falar. Ainda desse texto do Tácito, né, do Anais 15:44, que é o texto que ele faz a ligação dos cristãos com o incêndio de Roma, né? Essa questão é uma questão que tem sido discutida na academia, tá? Essa questão tem sido discutida na academia. Tem um autor chamado Brent Shaw, ele escreveu um artigo sobre The Historicity of the Neronian Persecution. Ou melhor, The Myth of Neronian Persecution. Ele escreveu isso em 2005. Dali você já teve uma réplica do Christian Jones em 2017. Depois o Brent Shaw fez uma tréplica em 2018. Depois o Hansen fez um novo artigo agora, em 2023, O Problema dos Anais 15:44. Tá? Ou seja, esse é um debate que está plenamente, é um debate acadêmico. Essa discussão de saber se isso é autêntico ou não é um debate acadêmico. Porque o grande complicador é que essa passagem do Plínio, 15:44, ela só vai ser citada nominalmente pela primeira vez pelo Sulpício Severo. Isso lá já no século IV, tá? É bem depois. E é a única passagem, a primeira vez que ele é citado, né? Você tem umas citações anteriores do Lactâncio, mas ele não faz referência a Tácito, tá? Não faz referência a Tácito. E o próprio Sulpício Severo, ele não faz referência, ele não cita o nome do Tácito, mas ele reproduz a passagem quase com as mesmas palavras em latim. Se você compara as duas palavras, o vídeo da Multiversal mostrou isso. Ele mostrou as duas trechos em latim, do Sulpício Severo e do Tácito, e são iguais, praticamente. Então, ele está copiando. Ninguém duvida que ele estava copiando o Tácito, tá? Mas ele não citou o Tácito. Aí, qual a explicação que se dá para isso? Bom, a explicação é que a citação do Tácito
ela não é uma situação muito favorável aos cristãos, porque ele chama ele de superstição perniciosa. Os cristãos não estão bem na fita ali, então tá falando mal deles. Então, o Sulpício Severo então, não queria chamar a bola desse texto, né? Não queria chamar atenção para esse texto. E, inclusive, o Sulpício Severo, ele dá uma atenuada ali, ele insere uma parte onde a maior parte das pessoas sabia que o responsável pelo incêndio era o Nero. Isso não está no texto do Tácito, essa frase. Mas o Sulpício Severo ele fez essa inserção. Tá? Para quê? Para aliviar a culpa dos cristãos. Né? Então, assim, esse é o grande problema disso ser uma interpelação feita por cristãos. A passagem de Tácito ter sido uma interpolação de cristãos. Porque ela é uma passagem que fala dos cristãos como superstição perniciosa. Se fosse um cristão, ele ia fazer uma interpolação como supostamente fez ali no Testemunho Flaviano. Ele é o Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia, entendeu? Ele ia falar coisas favoráveis à tese cristã. Agora, a interpolação em Tácito, ela é uma superstição perniciosa. Pô, peraí, meu amigo, não está ajudando, cara. Vamos interpolar direito, porra. É igual a Chiquinha. Direito, é igual a Chiquinha ajudando o seu Madruga, né? Eu sei que ele é esquelético, eu sei que ele é feio, eu sei que ele não presta para nada, mas é assim mesmo, ele é meu pai. Eu me lembro também o Bolsonaro, uma vez que o Silas Malafaia falou assim, porque Jesus usa de vasos indignos, vasos corruptos, vasos miseráveis. Está se referindo ao Bolsonaro do lado, cara. Porra, entendeu? Porque é desprezível, as coisas loucas. Desprezível. Foi por isso que Deus escolheu você. Porra! Ficou meio sem gração. Então, o Sulpício Severo estava nessa situação ali do Bolsonaro. Estava meio sem graça de botar um texto lá. Aí ele botou por conta dele, acabou emendando e fez ali um arremedo e vamos em frente. Mas o texto do Tácito, como eu falei, ele não era muito copiado, entendeu? A gente tem poucas cópias. A cópia mais antiga que a gente tem é do século XI, tá? É a cópia mais antiga. E ali nessa cópia antiga já aparece o texto lá, como a gente conhece, dos Anais 1544. Mas aí é século XI, é a mais antiga que a gente tem. Mas, enfim, esse debate da interpolação é um debate que está... O Richard Kerr também escreveu um artigo, está plenamente... Inclusive, a Multiversal está querendo escrever um artigo para nesse debate. Assim, é louvável a atitude de, entendeu? Vir com argumentos dentro de um tema que está colocado na academia, não é um espantalho, é um tema que realmente está colocado, e com argumentos, cai lá, não é, enfim. Está em debate. Eu acho que não é interpolação por causa disso, porque é meio esquisito, uma interpolação meio esquisita para um cristão fazer. Mas tudo bem, tá em discussão esse tema aí. E se alguém vai acusar de interpolação, que é uma coisa séria, uma acusação grave, né, tem que ter evidência disso, né? Não é simplesmente acusar por acusar, né? Mas tem alguém... Eles usam... Um argumento que eles usam é o seguinte, que aí vamos falar do Sulpício Severo, né? O Sulpício Severo tem uma outra passagem que ele fala, deixa eu ver se eu pego aqui. Tem uma outra passagem que ele fala ali da época do templo, né, que Tito teria reunido um conselho para decidir se deveria queimar ou não o templo, porque queimando o templo você mataria, destruiria os judeus e também, por tabela, destruiria os cristãos, né? Então, essa passagem estaria sendo descrita lá no texto de Tácito. Só que a gente não conhece esse texto dele dessa forma, né? Deixa eu ver se eu pego isso aqui. Enquanto você vai procurando, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Claudemir, que está quietinho aqui.